você ligado aqui no meu, no seu, no nosso canal Te Explico. Sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo importante. Hoje nós vamos tratar de um assunto que muita gente desconhece, a revisão do PIS/PASEP. Que novidade é essa? Quem tem direito? Saiba agora tudo sobre essa novidade que é relacionada a quem trabalha de carteira assinada. Sem mais delongas, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário aí no vídeo e se tiver um tempinho é só compartilhar o conteúdo com seus amigos nas redes sociais, ok? Que novidade é essa? Você já ouviu falar sobre a revisão do PIS/PASEP? Em muitos casos, os bancos não estão corrigindo corretamente os saldos das contas do PIS/PASEP dos trabalhadores. Assim, tem causado uma enorme situação constrangedora e um enorme prejuízo aos trabalhadores que têm direito a sacar o saldo do PIS/PASEP. Por isso, o trabalhador pode pedir a revisão do PIS/PASEP. Com a revisão é possível, nesse caso, multiplicar o valor desse saldo aí. Há casos em que os trabalhadores conseguiram aumentar a grana em até 50 vezes. O que é o PIS/PASEP? Todo mundo já sabe. Antes de mais nada, você precisa estar sempre atento aos seus direitos. Ele foi criado em 1970, o governo brasileiro criou o Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. O PIS foi criado para empregados de carteira assinada, sua administração é feita pela Caixa Econômica Federal. Por outro lado, o PASEP foi criado para servidores públicos e sua administração e responsabilidade fica a cargo do Banco do Brasil. Até 1988, esses programas funcionavam como uma espécie de fundo de investimento, ou seja, os empregadores faziam os depósitos do empregado ou do servidor público de forma individualizada. Assim, os trabalhadores poderiam sacar o saldo com rendimentos. A partir de 1988, os fundos assumiram outras finalidades. Contudo, os valores depositados entre 1971 e 1988 permaneceram aplicados nas contas individualizadas da Caixa e também do Banco do Brasil. Saldo do PIS, como funciona? Como dito, o PIS deixou de funcionar como uma poupança. Todavia, os valores depositados entre 1971 a 1988 permaneceram investidos. E os trabalhadores podem sacá-los em algumas situações. O que é o saldo do PIS/PASEP? Primeiramente, você não deve confundir saldo do PIS/PASEP com o chamado abono PIS/PASEP. O saldo do PIS/PASEP se refere às cotas destinadas a trabalhadores de 1971 e 1978. Esse saldo também pode ser chamado de cota do PIS. Por outro lado, o chamado abono PIS/PASEP é um dos benefícios pagos atualmente aos trabalhadores que preenchem os seguintes requisitos: estar cadastrado há pelo menos 5 anos no PIS/PASEP, ter remuneração mensal de até 2 salários mínimos no ano base, ter exercido a atividade remunerada no caso aí, para pessoa jurídica por pelo menos 30 dias no ano base, estar com seus dados corretamente informados pelo seu patrão na relação anual de informações sociais, ok? Esse benefício também pode ser chamado de abono salarial. Aqui, hoje, nós estamos falando apenas do saldo do PIS/PASEP e não do abono. Portanto, a revisão do PIS/PASEP é somente para quem tem direito ao saldo. Ou seja, a revisão do PIS/PASEP é apenas para quem trabalhou entre 1971 e 1988. Quando é possível sacar o saldo do PIS/PASEP? Vamos lá. Até 2019, o trabalhador só podia sacar o saldo do PIS/PASEP em situações bem específicas. Por exemplo, em caso de aposentadoria ou doença grave. Contudo, no dia 24 de setembro de 2019, o governo federal editou uma medida provisória que foi transformada em lei, que é a Lei 13.932 de 2019. Essa lei autorizou o saque integral das cotas do PIS/PASEP para todos os cotistas do fundo. Ou seja, se você trabalhou de 1970 a 4 de 10 de 1988,
você pode sacar o saldo do PIS/PASEP. Não precisa mais aguardar sua aposentadoria. Isso aí é uma boa notícia que pouca gente sabia. Como o saldo já está investido desde 1988, já deve ter rendido um bom valor. Afinal, são 30 anos de investimento. Entretanto, muitos trabalhadores estão se surpreendendo com valores muito baixos em suas contas do PIS e do PASEP. E você vai entender o motivo a partir de agora. O que é a revisão do PIS/PASEP? Basicamente, a revisão do PIS/PASEP é uma tese jurídica que permite ao trabalhador multiplicar o valor de saque do PIS ou do PASEP. Isto é possível porque, em muitos casos, o valor disponível na conta não é condizente com os rendimentos decorrentes da aplicação do investimento. Ou seja, os bancos estão disponibilizando aos trabalhadores um valor inferior ao que é devido. Isso ocorre porque os bancos não incluem alguns rendimentos decorrentes de aplicações desses valores. Para compreender melhor, você precisa entender que os valores nessas contas, desde 1988, são investidos pelas instituições bancárias. Portanto, os trabalhadores são os donos também desse rendimento. Todavia, nem sempre os bancos passam os rendimentos ao trabalhador. Isso acaba causando um enorme prejuízo. Na prática, o trabalhador aguarda a vida inteira pelo saque e acaba recebendo um valor inferior. Mas você pode contar com a ajuda de um advogado especializado para resolver essa questão. Se você não tem dinheiro para pagar um advogado, a defensoria também pode entrar nessa briga por você. Um advogado com experiência nesse tipo de ação consegue identificar se o valor pago pelo banco foi correto. Esse advogado também vai saber qual a medida mais adequada para esse tipo de situação. Assim, vai apresentar a ação cabível e explicar ao juiz por que você tem direito a diferenças. Em alguns casos, os trabalhadores têm conseguido aumentar o valor do saldo em até 50 vezes, ok? A revisão do PIS/PASEP é aceita pela justiça? Depende. Há várias teses sobre o saldo do PIS/PASEP. A maioria, porém, não tem fundamento jurídico. Por isso, acabam sendo rejeitadas. Infelizmente, muitos advogados têm alegado situações inexistentes para ajuizar as ações de revisão do PIS/PASEP. Nesses casos, os trabalhadores acabam apenas perdendo tempo e dinheiro. Como os fundamentos são fracos, os juízes acabam rejeitando as ações. Entretanto, existe uma revisão baseada na ausência de repasse de rendimentos do PIS/PASEP aos trabalhadores. Essa revisão tem sido amplamente aceita pelo Poder Jurídico. Essa tese se baseia na constatação de que os bancos não estão passando todos os rendimentos decorrentes da aplicação do saldo desde 1988. Isso pode ser identificado nos extratos do PIS e do PASEP dos trabalhadores. Portanto, primeiro você precisa obter seus extratos. Em seguida, um advogado deve compará-lo com as normas regulamentadoras do programa. Assim, você vai saber se tem ou não direito à revisão. Então, se você optar por buscar a revisão do PIS/PASEP, deve questionar o advogado sobre qual argumento ele vai utilizar. Se o advogado apresentar alguma tese mirabolante ou não souber explicar, significa que ele não domina esse tipo de revisão. Portanto, fique atento e tenha cuidado. Quem tem direito a pedir essa revisão? A princípio, todos os trabalhadores entre 1971 e 1988 podem ter direito à revisão. Ou seja, se você trabalhou entre 1971 e 1988 de carteira assinada e já sacou o seu saldo do PIS, deve se informar se o valor estava correto. Se ainda não sacou o seu saldo, pode procurar o banco imediatamente. Contudo, o direito ao trabalhador vai depender de cada caso. Para saber mesmo se você tem direito, é necessário analisar os seus extratos do PIS e do PASEP, ok? Você pode procurar esses extratos no banco. Com os extratos em mãos, deve procurar um advogado com experiência, hein, pessoal? Nesse tipo de causa. Assim, esse advogado vai analisar seus extratos em conjunto com as normas referentes ao PIS/PASEP. Após a análise, o advogado vai descobrir qual deveria ser o saldo correto que você deveria receber. Dessa forma, se o saldo disponível for inferior ao devido, você terá direito à revisão. Portanto, esta análise detalhada é essencial para garantir que o valor correto seja obtido. E não contrate qualquer advogado.
procure algum que conheça bem esse tipo de revisão. Estou frisando para você. Como pedir a revisão do PIS/PASEP? Vamos lá. Para pedir a revisão é obrigatório que o aposentado obtenha os extratos integrais da conta do PIS/PASEP. Você pode obter essa documentação no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Nela, há o registro de todos os depósitos efetuados em suas contas do PIS e também do PASEP desde quando você começou a trabalhar. Com essa documentação em mãos, um advogado vai analisar tudo, a conta do trabalhador, e identificar se há ou não erro no valor que você tem para receber ou que você recebeu. Como a tese ainda é muito nova, vale observar que não é qualquer advogado que tem conhecimento sobre o assunto. Portanto, é ideal entrar em contato com um advogado que já tenha conhecimento sobre a tese. Ele vai dar explicações mais detalhadas para você sobre o caso. Se tiver interesse em saber um pouco mais sobre o assunto, fica ligado aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe o seu comentário e vem com a gente. Daqui a pouco eu volto, não sai daí não, você está no canal Te Explico.